Estamos enganando o mundo sobre Deus. Essas foram as palavras de um soldado israelense após morrer e retornar à vida. O que ele viu do outro lado? O que ele descobriu que desafiou tudo o que aprendeu desde a infância? Prepare-se para um relato impressionante que pode mudar sua visão sobre a vida e a eternidade. Meu nome é Amir Cohen. Se você tivesse me conhecido anos atrás, teria visto um homem piedoso e disciplinado, profundamente enraizado na fé dos meus antepassados. Cresci em Jerusalém, numa família judia ortodoxa, onde minha vida foi moldada por orações, rituais e pelas rígidas leis da Torá. O sábado era sagrado, as festividades eram celebradas com fervor, e cada decisão tinha que estar alinhada com a vontade de Deus. Por muito tempo, isso foi o suficiente para mim. Acreditei, sem hesitação, que estava seguindo o único caminho verdadeiro. Porém, a vida tem um jeito especial de nos arrancar das certezas e nos lançar no desconhecido. Quando entrei para as forças de defesa de Israel, tudo mudou. O mundo que eu conhecia, feito de sinagogas e escrituras sagradas, parecia não ter lugar no caos das trincheiras. No campo de batalha, fui confrontado com uma realidade que nunca imaginei. A guerra não é apenas tiros e explosões, é o cheiro de sangue misturado com poeira, o olhar vazio de um camarada caindo ao seu lado, o peso insuportável de decisões que significam vida ou morte. Os rituais religiosos que antes me preenchiam começaram a parecer mecânicos, vazios. Meu coração se encheu de perguntas que nem me atrevia a fazer. Se Deus estava realmente nos protegendo, por que tantas vidas foram ceifadas sem aviso prévio? Por que os inocentes sofreram no silêncio frio da madrugada? Minha crise de fé se intensificou no dia em que vi meu amigo de infância, Noam, morrer numa emboscada. Ele caiu a poucos metros de mim, atingido por uma bala certeira no peito. Corri para segurá-lo, pressionando o ferimento com as mãos trêmulas, sentindo o calor do sangue dele correndo pelos meus dedos. Ele tentou falar, mas apenas um som abafado escapou de seus lábios antes que seus olhos perdessem todo o brilho. Não houve oração nem milagre, apenas morte, fria e absoluta. Eu deveria ter orado por ele, deveria ter sussurrado o Shema Israel, como fomos ensinados quando crianças, mas naquela noite, sentado no chão com o cheiro metálico de sangue, impregnando minha pele, percebi que não sabia mais se Deus estava me ouvindo. As histórias de fé que aprendi quando criança pareciam distantes e irreais. Noam guardava o Shabat, colocava o tefilim todas as manhãs, seguia todos os mandamentos à risca, e ainda assim morreu ali, abandonado na beira da estrada, sem resposta do céu. Foi neste estado de confusão que aceitei a missão que mudaria minha vida para sempre. Meu pelotão foi enviado para patrulhar uma área de alto risco na fronteira, um lugar onde a tensão pairava como uma tempestade prestes a explodir. Eu não era mais o mesmo soldado de antes. Meus movimentos eram automáticos, mas minha mente era um turbilhão de perguntas sem resposta. Foi durante a fiscalização de um veículo suspeito que tudo aconteceu. O som da explosão foi ensurdecedor. Por um momento, não senti nada além do impacto esmagador que me fez voar. Então veio a escuridão, profunda e absoluta. E então algo aconteceu. Algo que palavras não conseguem descrever. Eu deveria ter morrido, mas em vez disso, me encontrei em um lugar diferente de tudo que já conheci. O primeiro detalhe que notei foi o silêncio. Não um silêncio comum, mas um vazio absoluto, como se todos os sons do universo tivessem sido arrancados. Meu corpo não estava mais respondendo. Não havia dor, nem medo nem frio, apenas uma estranha leveza, como se eu estivesse flutuando. Quando abri os olhos, ou o que quer que me permitisse ver, percebi que não estava mais no campo de batalha. Ao meu redor estendia-se um vasto espaço banhado por uma luz dourada, cuja origem era invisível. Mas esta luz não feriu meus olhos. Pelo contrário, parecia perfurar cada parte do meu ser. Olhei para baixo e percebi que não havia chão, mas de alguma forma fiquei pendurado. O horizonte estendia-se até o infinito, sem paredes, sem céu, sem sombras. Tudo ao meu redor pulsava com uma presença indescritível. Algo mais real do que qualquer coisa que eu já conheci. Estranhamente, parte de mim sentia que já conhecia o lugar. Era como voltar para casa depois de passar a vida inteira, esquecendo onde era meu verdadeiro lar. Foi quando senti algo se aproximando.
Não vi com meus próprios olhos, mas sabia antes mesmo de formar uma imagem. E então, diante de mim, apareceu uma presença majestosa e radiante, carregando dentro de si todo o amor e a autoridade do universo. Ele não era apenas luz, ele era pura consciência, não apenas me envolveu, mas fluiu através de mim, como se cada parte do meu ser fosse conhecida e exposta. Ele não precisou falar para eu entender, ele me conhecia perfeitamente. Cada pensamento, cada erro, cada dúvida, não foi o medo que me paralisou, mas o profundo respeito. O tempo não existia mais, só me restou esse momento eterno, diante de uma presença que, ao mesmo tempo, me fez sentir infinitamente pequeno e infinitamente amado. Eu queria perguntar onde ele estava e quem ele era, mas antes que as palavras pudessem se formar, algo aconteceu. Toda a minha vida começou a se desenrolar diante de mim, mas não como um filme distante. Eu revivia cada momento ao mesmo tempo. O tempo parecia se dobrar e, de alguma forma, eu estava presente em todas as minhas memórias simultaneamente. Vi minha infância, os dias andando pelas ruas de Jerusalém, as manhãs estudando Torá ao lado de meu pai. Revivi os momentos de devoção, mas também os momentos de dúvida. Mas não eram apenas imagens, eram emoções, pensamentos, tudo o que foi e tudo o que poderia ter sido. E então, algo ainda mais surpreendente. Eu me vi através dos olhos das pessoas ao meu redor. Senti a dor que causei com palavras impensadas, o medo que nunca percebi, a alegria dos momentos compartilhados. Foi como se, pela primeira vez, eu visse a verdade nua e crua da minha existência, sem filtros, sem justificativas. E foi aí que entendi algo que me atingiu como um golpe. Minha fé, minha vida cumpridora da lei. Tudo o que eu pensava ser a essência da minha identidade de repente pareceu incompleto, como se eu tivesse passado anos construindo um grande edifício sobre alicerces frágeis, mas a presença diante de mim não me condenou. Ele não me acusou, ele simplesmente deixou a verdade se revelar. Senti um peso esmagador. Não foi culpa. Foi uma revelação. E então, sem que uma palavra fosse dita, a resposta veio. Foi um pensamento que não era meu, mas que de alguma forma se formou dentro de mim. Você conhecia a lei, mas não conhecia o coração. Você seguiu os mandamentos, mas nunca me conheceu. Meu coração disparou. Tudo o que eu pensava saber sobre Deus, sobre a verdade, estava prestes a ser completamente destruído. Minha primeira reação foi resistir, queria argumentar, dizer que minha fé era sincera, que havia seguido os mandamentos com devoção, mas diante desta presença, a resistência era impossível. A verdade não era uma questão de lógica ou tradição, ela simplesmente era, e naquele momento algo ainda mais profundo aconteceu. Foi como se um véu tivesse sido arrancado dos meus olhos. Entendi. Minha fé sempre foi baseada no medo. O medo de errar. Medo de desagradar a Deus. Medo do castigo. Passei toda a minha vida seguindo regras, mas nunca realmente encontrei isso. E agora, na minha frente, ele não era um juiz severo, ele era um amor absoluto. Senti um calor indescritível me envolver. Uma paz além da explicação. Durante toda a minha vida procurei Deus nas escrituras, nos rituais nas sinagogas, mas nunca imaginei que ele pudesse estar tão perto. E então, antes que eu pudesse entender tudo, uma voz ressoou dentro de mim. Não foi um som. Foi uma verdade que ficou gravada diretamente em minha alma. Não foi um som. Foi uma verdade que ficou gravada diretamente em minha alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu congelei em choque e admiração. Eu conhecia essas palavras. Sabia exatamente quem as disse. Yeshua. O nome que sempre evitamos pronunciar. O nome que sempre evitamos pronunciar. O nome que nos ensinaram era blasfêmia, mentira. Mas ali, diante dessa presença indescritível, eu sou. Eu sabia com uma certeza que transcendia todos os argumentos humanos que era verdade. E Yeshua não foi apenas um profeta distorcido por outras religiões. Ele era quem sempre disse que era. E eu estava na frente dele. Minha mente se recusou a aceitar o que meu coração já sabia. Como isso poderia ser verdade? Durante toda a minha vida fui ensinado que Yeshua era um personagem estranho, um homem que desencaminhava muitos de Deus, uma invenção de religiões estrangeiras. Então, como poderia ficar diante dele? Como pude sentir tanta verdade na presença dele?
Mas a resposta já estava dentro de mim, como uma chama ardente que eu não conseguia apagar, por mais que tentasse. Busquei refúgio na lógica, nas crenças passadas de geração em geração, mas nada disso fazia sentido ali na frente dele. Neste lugar, só havia a verdade nua e absoluta, e eu sabia que estava diante do próprio Messias, meu ser espiritual, se é que posso chamar assim. Estava tremendo, não de medo, mas de algo muito maior. Um medo misturado com profundo espanto. Tudo que eu achava que sabia sobre Deus desmoronou em um instante. Ele não era apenas um conceito distante e inacessível. Estava ali, vivo, vibrante, mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Eu queria perguntar, queria entender por que tudo me foi ensinado de forma tão diferente. Mas antes que eu pudesse organizar um pensamento coerente, Yeshua se aproximou e, sem dizer uma palavra, eu entendi. Ele não estava lá para me convencer com argumentos ou para debater minhas crenças. Ele simplesmente estava. E isso foi o suficiente. Então algo dentro de mim se quebrou, como se uma barreira invisível tivesse caído. De repente, comecei a sentir algo que nunca havia sentido. Foi como se eu fosse banhado por uma onda de luz, e cada parte do meu ser fosse exposta à mais pura verdade. E então, vi meu próprio reflexo, não com meus olhos, mas com minha alma. E o que vi me chocou. Sempre me considerei um homem justo, alguém que respeitava as leis e vivia segundo os preceitos do Altíssimo. Mas diante dessa presença que via tudo como realmente era, percebi o quão cego eu estava. Vi minha arrogância, a dureza do meu coração, as vezes em que julguei os outros sem amor, as vezes em que pratiquei a fé de forma mecânica, sem deixar que ela tocasse minha essência. Parecia que minha vida havia sido construída sobre uma base de regras, mas sem um relacionamento real com Deus. E Yeshua não precisou dizer nada, ele apenas me permitiu ver, e a experiência foi dolorosa. Um profundo arrependimento tomou conta de mim, não apenas pelos erros que cometi, mas também por aquilo que nunca havia entendido antes. Sempre acreditei que Deus se agradava da minha obediência, das minhas orações memorizadas, do meu jejum rigoroso. Mas então percebi que o que ele realmente queria era o meu coração, e eu nunca o entreguei completamente. Naquele momento, sem acusação ou condenação, senti uma vontade irresistível de me entregar completamente. Como alguém que passou a vida toda com sede e de repente encontra água. Sem pensar, caí de joelhos, ou pelo menos foi o que senti neste estado espiritual. Eu só queria uma coisa: ser dele. Pela primeira vez, eu queria conhecer a Deus, não apenas saber sobre ele. Então Yeshua chegou ainda mais perto. E algo extraordinário aconteceu. Ele me tocou. Não foi um contato físico, pois eu não tinha mais um corpo como antes, mas senti como se uma corrente de puro amor fluísse por mim, dissolvendo todo medo, toda dúvida, todas as cicatrizes invisíveis que carreguei por tanto tempo. Eu estava cheio de algo indescritível. Mais que paz, mais que alegria. Foi como se eu finalmente tivesse encontrado o que sempre procurei, mesmo sem saber que estava procurando, um amor tão imenso que parecia capaz de restaurar tudo o que estava quebrado dentro de mim. E então eu entendi. Nunca estive sozinho, nem mesmo em momentos de dúvida, nem mesmo nos dias em que questionei a existência de Deus, nem mesmo nos segundos anteriores à explosão que me trouxe até ali. Ele estava sempre comigo. Eu simplesmente não conseguia ver, mas Yeshua não me deixou ficar. Com um simples olhar, ele me fez entender algo que me encheu de tristeza e de esperança. Minha hora ainda não havia chegado. Eu precisava voltar. Meu coração gritou silenciosamente, como uma criança que se recusa a soltar a mão do pai. Eu não queria ir embora. Como eu poderia deixar essa paz? Como eu poderia escapar dessa presença? Mas a resposta veio como um suspiro dentro de mim. Você deve ver a verdade e compartilhá-la. Antes que pudesse resistir, antes que pudesse implorar para ficar, senti uma força me puxando para trás. A luz ao meu redor começou a se distorcer e uma sensação avassaladora de ter sido arrancado deste lugar tomou conta de mim. Minha consciência começou a se fragmentar. E então, num instante, tudo desapareceu. A primeira coisa que senti quando voltei foi dor. Uma dor sufocante, como se meu corpo estivesse sendo esmagado por toneladas de pedras. Meu peito queimava. Minha cabeça latejava e vozes distantes ecoavam ao meu redor, distorcidas e irreconhecíveis.
Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras estavam presas. Um zumbido preenchia minha mente como se eu estivesse preso entre dois mundos. Então, de repente, o ar entrou em meus pulmões como fogo, e um som penetrante encheu meus ouvidos. O bip rítmico de um dispositivo de monitoramento cardíaco. Foi quando percebi onde estava, um hospital. Meus olhos se abriram lentamente, momentaneamente cegos pelo brilho da luz branca. Uma dor profunda percorreu minhas costelas, e tomei consciência dos fios e tubos conectados ao meu corpo. Tentei me mover, mas meus músculos pareciam fracos, como se eu tivesse estado ausente por muito tempo. Ele está de volta. Ouvi alguém gritar, meu coração disparou. Eu voltei, então foi real. Eu realmente morri. Não foi um sonho. Não foi um delírio causado pela explosão. Eu estava em outro lugar e agora estava de volta. As enfermeiras correram até mim para verificar meus sinais. Um médico apareceu. Sua expressão era uma mistura de alívio e descrença. Você teve uma parada cardíaca na mesa de operação, disse ele. Você esteve inconsciente por dias. Não pensamos que você iria acordar, mas eu sabia que não era apenas um coma. Eu estive lá. Eu tinha visto. E agora, meu coração batia, não só porque eu estava salvo, mas também porque carregava um peso imenso. Eu tinha que contar ao mundo o que aconteceu. Nos primeiros momentos depois de acordar, minha mente estava em conflito. Era como se duas realidades coexistissem dentro de mim. O hospital com suas máquinas e seu cheiro de antisséptico, e o local onde fui envolvido por uma luz e uma paz indescritíveis. Mas com o passar das horas, as dúvidas se dissiparam. Eu sabia. Eu estive na presença dele. E isso mudou tudo. Tentei conversar com os médicos e enfermeiras sobre isso. Mas eles apenas trocaram olhares céticos. Foi uma experiência traumática, disse um deles, tentando me acalmar. Soldados que passam por situações extremas relatam sonhos muito vívidos. Mas eu sabia que não era um sonho. Nunca em toda a minha vida senti algo tão real. Mas a realidade do meu regresso rapidamente se impôs de forma cruel. Quando minha família chegou ao hospital, meu pai foi o primeiro a se aproximar. Seu rosto expressava preocupação, mas também algo mais. Um olhar de expectativa, esperando talvez que este choque me tornasse ainda mais devoto. Ele apertou minha mão com força e sussurrou. Baruch Hashem, Deus trouxe você de volta. Respirei fundo, sentindo um misto de amor e angústia. Eu queria contar-lhe a verdade, mas como poderia explicar a um rabino ortodoxo que seu próprio filho, criado nas mais estritas tradições do judaísmo, tinha visto Yeshua? Como poderia dizer que o Messias era real, que não era mentira? Mas a própria verdade. Meu coração estava pesado, e parte de mim entendia a reação. Mas eu sabia que tinha que dizer isso. Durante dias, as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu tinha algo comigo que poderia destruir tudo o que eu conhecia. Mas finalmente, numa noite silenciosa, me encontrei diante dos meus pais. Meu pai, como sempre, estava sentado à mesa, imerso nos textos sagrados. Minha mãe, mais reservada, olhou para mim, tentando esconder a preocupação. Reunindo minha coragem, respirei fundo. Pai, mãe, o que aconteceu comigo não foi um acidente, nem foi uma ilusão. Meu pai ergueu os olhos, sério, mas atento. Fui para outro lugar. Vi o Messias, vi Yeshua. O silêncio caiu sobre nós como uma sentença. Meu pai, que sempre falou com tanta certeza sobre a lei de Moisés e a verdade divina, levantou-se cheio de uma fúria silenciosa. Não diga esse nome, sua voz tremia de raiva e dor. Você traiu tudo em que acreditávamos. Yeshua é um erro, uma heresia. Como você pode acreditar nisso? Sua voz ecoou por toda a casa, e a tensão encheu o ar. Minha mãe, sempre mais delicada, começou a chorar. Meu filho, como você pode? A dor dela parecia ainda mais insuportável do que a raiva do meu pai. Perderam o filho que criaram, o exemplo da tradição. A verdade que eu trouxe os destruiu, e naquele momento me senti mais sozinho do que nunca. Como eu poderia fazê-los entender? Como eu poderia fazê-los entender? Como posso explicar algo que era mais real para mim do que qualquer outra coisa na vida? A partir daquela noite, tudo mudou. Meu pai mal conseguia olhar para mim, e, quando o fez, seus olhos estavam cheios de dor e decepção, como se eu tivesse me tornado um estranho em minha própria casa. Minha mãe, apesar da evidente tristeza, sempre tentava se aproximar,
mas suas palavras sempre carregaram a esperança de que eu voltaria a ser o que era. Meus irmãos começaram a me evitar, e os amigos da comunidade desapareceram como sombras ao vento. Fui criado para acreditar que nada era mais sagrado do que os laços de sangue e fé que nos uniam. Mas agora, por causa da verdade que conhecia, eu era um pária. No exército, não foi diferente. Os companheiros que antes me chamavam de irmão passaram a me tratar com frieza e desconfiança. A princípio, tentei compartilhar minha experiência, mas fui recebido com olhares incrédulos e zombeteiros. Você bateu a cabeça na explosão? Riam. Como se tudo fosse apenas um efeito colateral do trauma, outros foram mais hostis. É uma blasfêmia, disse um soldado, vermelho de indignação. Você desonra sua família e seu povo. Aos poucos, entendi que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava sozinho, carregando a verdade mais profunda que já conheci, sem ninguém disposto a ouvi-la. Apesar da rejeição, algo dentro de mim ficou mais forte. Eu não podia negar o que havia vivido. Não podia fingir que nada havia acontecido. Então comecei a procurar respostas por conta própria. Se Yeshua fosse verdadeiramente o Messias, ele deveria estar nas Escrituras. Passei noites sem dormir, relendo os profetas, tentando encontrar algo que confirmasse o que tinha visto. Foi então que me deparei com Isaías 53. Eu já conhecia essa passagem, mas agora as palavras saltaram diante de mim como um grito silencioso. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, moído pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. Meu coração disparou. Descrevi alguém que sofreu pelo povo, alguém que suportou a nossa dor. Pela primeira vez, vi claramente. Este servo sofredor só poderia ser Yeshua. Essa descoberta me abalou profundamente. Desde a minha infância, fui ensinado que Yeshua não poderia ser o Messias, mas ali, de acordo com as palavras dos profetas, a verdade estava diante dos meus olhos. Comecei a questionar tudo. Foi aí que pensei em Eli, meu amigo de infância. Ele sempre teve uma mente questionadora, nunca aceitando algo sem entender o porquê. Se havia alguém que poderia me ouvir sem me chamar de louco, era ele. Numa noite silenciosa, decidi procurá-lo. Eu precisava compartilhar o que havia descoberto. Quando ele abriu a porta, o olhar dele me disse que ele já sabia que algo havia mudado em mim. Crescemos juntos. Servimos lado a lado no exército. Ele conhecia cada uma das minhas hesitações. Parado ali, ele apenas disse: "Entre e sentamo-nos no sofá da sala, com as mãos suadas e o coração disparado." Como posso explicar a ele que estive morto, que vi Yeshua, que descobri que tudo o que aprendemos sobre ele era falso? Respirei fundo e deixei as palavras fluírem. Contei tudo. Desde a explosão até o momento em que acordei no hospital. No início, ele me ouviu com seriedade e atenção. Mas quando mencionei Isaías 53, algo mudou. Seu rosto ficou tenso. Ele se inclinou para a frente. "Você tem alguma ideia do que está dizendo, Amir?" Ele sussurrou, quase como se tivesse medo de ser ouvido. Eu balancei a cabeça. Eu sabia exatamente o peso das minhas palavras. Eu vi. Não estou tentando convencê-lo de nada, mas você precisa reler as Escrituras sem os filtros que fomos ensinados a usar. Ele permaneceu em silêncio, olhando para as mãos, absorvendo tudo. Finalmente, ele sussurrou: "Sempre tive minhas dúvidas, Ami. Sempre senti que faltava alguma coisa, mas nunca tive coragem de questionar." Essas palavras foram um vislumbre de algo maior. Pela primeira vez, não fui chamado de louco ou rejeitado. Ele ouviu. Talvez, apenas talvez, eu não estivesse tão sozinho quanto imaginava. Nos dias que se seguiram, encontramo-nos várias vezes, sempre em segredo. Ele começou a estudar as Escrituras comigo, relendo passagens que havíamos aprendido de uma maneira completamente diferente. O espanto estava estampado em seu rosto a cada nova descoberta. Por que eles nunca nos contaram? Ele perguntou uma noite, segurando a Bíblia como se visse algo totalmente novo. Eu não tive resposta. Eu simplesmente sabia que não havia como voltar atrás. A verdade nos encontrou, e uma vez que a vimos não podemos desaprendê-la. Mas sabíamos que isso nos colocaria numa posição perigosa. Nossa fé não era apenas uma escolha espiritual. Era nossa identidade, nossa cultura, nossa família. Questioná-la era arriscar tudo. As consequências não demoraram a ser sentidas. A família de Eli começou a monitorá-lo, desconfiada de sua mudança de comportamento.
No exército minha situação tornou-se insustentável. Um oficial ouviu falar de minhas conversas sobre Yeshua e me chamou ao seu escritório. Cohen, você está se colocando em uma posição perigosa. Você pode seguir em frente com sua vida, mas se continuar a espalhar essas ideias, enfrentará sérias consequências. Seu tom era firme, mas havia algo mais. Um aviso, talvez até uma sugestão de preocupação genuína. Não posso negar o que vi. Ele olhou para mim por um longo tempo, depois balançou a cabeça e suspirou. Então você está nos forçando a agir. Alguns dias depois recebi a ordem oficial. Fui transferido para um posto isolado no meio do deserto. Eles queriam me silenciar. A base para onde fui enviado era um lugar esquecido no mapa, onde a poeira estava por toda parte, e o silêncio pesava como uma sentença. Mas o que eles não sabiam é que nesse isolamento eu descobriria algo muito maior. Foi lá que conheci Avi, outro soldado que carregava dentro de si uma inquietação inexplicável. Durante as longas vigílias noturnas, começamos a conversar sobre a vida, a fé e questões que ninguém queria discutir. Quando finalmente lhe contei minha experiência, esperava a reação habitual: descrença, zombaria, desprezo. Mas, para minha grande surpresa, ele permaneceu em silêncio por um longo tempo. Sempre senti que havia algo mais, algo que não nos foi dito. Essas palavras foram uma faísca. Avi começou a estudar comigo, e o que começou como curiosidade rapidamente se transformou em uma busca desesperada por respostas. Vi nele o mesmo conflito que sentia, o medo de trair suas raízes, de perder tudo, mas ao mesmo tempo, a incapacidade de ignorar a verdade. As notícias de nossas conversas se espalharam rapidamente. Um dia, fui chamado ao gabinete do comandante. Seu olhar era frio e calculista. Cohen, você está cruzando uma linha perigosa. Você pode continuar com sua vida, mas se continuar a espalhar essas ideias, será expulso. Eu sabia que não tinha escolha. Negar Yeshua seria negar tudo o que experimentei. Então, sem hesitar, respondi: eu não consigo parar. A decisão foi tomada. No dia seguinte, meu serviço militar terminou. Ser deportado foi um duro golpe, mas de alguma forma senti paz pela primeira vez. Eu não estava mais dividido entre duas realidades. Eu sabia quem eu era e no que acreditava. Mas o preço era alto. De volta a Jerusalém, descobri que meu nome já circulava na comunidade. Meu pai se recusou a me receber em casa. Você não é mais meu filho. Essas foram as únicas palavras antes de fechar a porta. Fiquei ali, olhando para a casa que já foi meu lar, sentindo um frio que não vinha da noite, mas sim da rejeição. Minha mãe chorava ao longe, mas não procurou por mim. Ela estava dividida entre seu amor por mim e sua lealdade à fé que conhecia. Assim que acordei, senti uma dor insuportável. Parecia que meu corpo estava sendo espremido por uma força imensa, uma tonelada de pedra esmagando meu peito e fazendo minha cabeça latejar com intensidade. Parecia não haver ar, e as vozes que ouvia eram distorcidas, tão distantes e vagas. Tentei abrir os olhos, mas minhas pálpebras estavam pesadas, como se algo as estivesse prendendo. O zumbido em minha mente me fez sentir como se estivesse em algum lugar entre dois mundos, até que, de repente, uma lufada de ar invadiu meus pulmões com a força do fogo, e o som de bipes incessantes encheu meus ouvidos. O som inconfundível de um monitor cardíaco. Foi então que percebi onde estava. No hospital, meus olhos se abriram lentamente. A luz branca da sala me cegou por um momento. Uma dor profunda percorreu minha costela e senti os fios e tubos conectados ao meu corpo. Tentei me mover, mas meus músculos pareciam fracos, como se eu tivesse estado ausente por muito tempo. E então, uma palavra apareceu em meu coração: ele está de volta. A sensação era indescritível. Eu havia voltado à vida, mas não como antes. A morte não foi um pesadelo ou uma ilusão. Eu estava de volta, fisicamente, mas minha mente ainda estava presa em outra realidade. Uma realidade que vivia num lugar onde a paz era palpável e leve sem comparação. Médicos e enfermeiras me cercaram, verificando os sinais vitais. E um médico, com expressão incrédula, disse: você teve uma parada cardíaca. Não sabíamos se você acordaria por dias. Mas eu sabia que não era apenas um coma. Eu estava em outro lugar, e agora estava de volta. Algo em mim havia mudado.
Tentei contar-lhes o que havia vivenciado, mas minhas palavras foram recebidas com descrença. Foi apenas um sonho, uma experiência traumática, disseram eles. Mas eu sabia que não era um sonho. Não era algo que a mente pudesse inventar. Eu tinha visto a verdade. Eu tinha visto a verdade. Tentei compartilhar isso com meus pais, mas a reação foi devastadora. Meu pai, um rabino ortodoxo, olhou para mim com raiva e dor. Yeshua, não diga esse nome, ele gritou. Minha mãe chorou. Sua dor era evidente. Eu estava destruindo tudo em que eles acreditavam, e a separação entre nós parecia irreparável. Mas em mim a verdade que via era mais forte do que qualquer rejeição. Nos dias seguintes, a solidão tornou-se minha companheira constante. Fiquei isolado. Não só da minha família, mas também da comunidade. Fui rejeitado pelos meus amigos, pelos meus colegas, e até por aqueles que considerava irmãos. A dor da perda foi imensa, mas algo cresceu dentro de mim. Algo que não podia ser ignorado. Eu tinha visto a verdade e não podia voltar atrás. Minha busca por respostas me levou às Escrituras. Certa noite, enquanto lia Isaías 53, algo brotou em meu coração. As palavras fluíam das páginas como se tivessem sido escritas para mim. Ele foi desprezado e rejeitado, ferido pelas nossas transgressões. Eu sabia naquele momento que estava vendo a descrição de Yeshua, o Messias. Era impossível negar. Comecei a questionar tudo o que havia aprendido, mas não com dúvidas, mas com a certeza de que a verdade estava ali, à vista. Foi quando conheci um amigo de infância, Eli, alguém com quem eu sabia que poderia conversar. Ele sempre teve uma mente curiosa. Quando lhe contei a verdade sobre o que havia vivido, sua reação foi de surpresa, mas também de curiosidade. Sempre senti que havia algo mais, disse ele, e juntos começamos a estudar, buscando um entendimento mais profundo das Escrituras. Nosso pequeno grupo de judeus messiânicos começou a crescer, mas também aumentaram as dificuldades. A perseguição no exército foi implacável. Recebi ordem de transferência para um posto isolado, numa tentativa de silenciar minha fé, mas no deserto conheci Avi, um soldado que, como eu, sentiu que algo estava errado. Ele também começou a estudar comigo, e a busca por respostas se intensificou, mas a perseguição não parou. Fui expulso do exército e rejeitado pela minha família. De volta a Jerusalém, meu pai me disse com firmeza: "Você não é mais meu filho." A dor da perda era insuportável, mas algo em meu coração me dizia que eu estava no caminho certo. A verdade que descobri não poderia ser negada, não importa o custo. Foi quando encontrei minha mãe por acaso na rua. Ela olhou para mim com uma mistura de dor e esperança. "Vejo que você tem paz", disse ela. Talvez ela não tenha entendido muito bem, mas naquele momento algo em mim se iluminou. Eu sabia que, apesar de tudo que havia perdido, a verdade que havia encontrado era mais preciosa do que qualquer religião ou família poderia oferecer. A jornada não foi fácil, e as ameaças continuaram, mas a cada dia, minha convicção ficava mais forte. Eu não estava mais sozinho. Um pequeno grupo de pessoas que procuravam algo mais profundo começou a se reunir. Com eles, encontrei forças para continuar. Agora, olhando para trás, vejo que o que antes parecia uma tragédia, a explosão que quase me tirou a vida, foi na verdade o momento em que descobri a vida real. A dor da perda, da rejeição, tudo foi pesado, mas ganhei algo que nada poderia substituir: a verdade e a paz que encontrei em Yeshua. Hoje sei que o caminho ainda será difícil, que sempre serei considerado traidor por alguns e louco por outros. Mas isso não me incomoda, porque eu sei a verdade. E esta verdade é mais forte do que qualquer dor ou perda que já enfrentei. Ela me deu a vida, e por isso nunca mais estarei perdido. Que relato impressionante! Amir Cohen viveu algo que desafiou todas as suas crenças, enfrentou a rejeição da própria família, e ainda assim não negou a verdade que descobriu. A Bíblia nos lembra em Isaías, capítulo 53, versículo 3, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Muito obrigado, Amir, por compartilhar essa experiência tão profunda conosco. E a você que assistiu até aqui, que as bênçãos de Deus estejam sobre sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.